Meus irmãos, minhas irmãs, e aos que nos acompanham pelas mídias sociais, sejam bem-vindos a mais um estudo evangélico doutrinário à luz da doutrina espírita. O nosso estudo de hoje é a mensagem evangélica Instruções aos Discípulos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 14. Como é de praxe, nós fazemos sempre um instante para as nossas preces iniciais. Com o pensamento elevado em Deus, em Jesus, nosso irmão maior, nós pedimos aos benfeitores amigos aqui presentes, aos benfeitores presentes nas residências, que possamos ter uma noite de estudo bem aproveitada e bem proveitosa, que possamos adquirir novos conhecimentos e que possamos difundir esses conhecimentos que Jesus, através dos seus mensageiros, nos mandam. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Jesus, depois de nomear e escolher os discípulos, Ele instrui os 12 a iniciar a difusão do seu evangelho entre os judeus que estavam afastados do judaísmo. Orienta-os a se manterem longe dos samaritanos, que eram considerados dissidentes do judaísmo, e dos gentios, que eram politeístas, por formação cultural deles. Jesus esclarece que por onde passarem devem curar os doentes do corpo e da alma de forma gratuita, pregando o Evangelho e anunciando a chegada do reino dos céus num clima de paz e harmonia. O texto evangélico de Mateus diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não tenham ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrarem, procurem saber quem nela seja digno e hospedem-se aí, até que se retirem. E quando entrarem em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne a vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Para entender esse texto evangélico, nós vamos fazer algumas delimitações. Na época de Jesus, tudo era limitado. A casa de Israel era um povoado, pequeno povo. Os gentios eram vizinhos, e os samaritanos eram dissidentes judeus. Hoje, o conhecimento não é privilégio de nenhuma nação. Todos os homens são irmãos e o conhecimento está espalhado no mundo todo. As instruções de Jesus aos seus discípulos foram claras: procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, evitando os povos gentílicos. Os seus discípulos não tinham condições para lidar ainda com as diferenças, interpretações religiosas que existiam
Eles só conheciam os ensinamentos da lei judaica. Os discípulos deveriam focalizar suas pregações aos irmãos da raça, aos irmãos judeus. É importante considerar que Jesus, de certa forma, estava colocando seus discípulos em prova, dando um teste para eles, treinando para futuras lutas que teriam que passar na difusão do cristianismo. Durante algum tempo, os discípulos se dedicam ao aprendizado junto ao Mestre. Eles eram espíritos de alto progresso espiritual, então foi fácil assimilar as lições que Jesus ministrava diariamente, não só pelas palavras, mas principalmente pelo exemplo. Fortificados na fé que estavam, então estavam preparados para continuar a obra evangélica. A missão dos 12 começa entre os próprios judeus, afastados do judaísmo. Esses eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. O trabalho com os gentios caberia ao apóstolo Paulo de Tarso. Ele foi apelidado depois o apóstolo dos gentios. E o Paulo levaria o conhecimento às comunidades pagãs. A cidade dos samaritanos era Samaria, capital do reino dissidente de Israel. Os israelitas eram os indicados para primeiro receber o evangelho, porque eles já estavam preparados pela lei de Moisés, pela lei mosaica. Eles já conheciam um Deus único. Então os discípulos encontrariam um terreno propício, já uma terra bem cuidada. Muitos judeus estavam insatisfeitos com os sacerdotes. Esses sacerdotes eram voltados mais para as práticas exteriores, com as intrigas religiosas existentes entre o clero e os membros do sinédrio, com a servidão a Roma e os acordos políticos. Mantinham-se afastados das sinagogas, e judeus que não se contentavam com as práticas do judaísmo oficial, por julgá-las falsas, inadequadas ou sem sentido. Entre eles estavam os samaritanos, que eram considerados dissidentes. Os samaritanos admitiam só o Pentateuco de Moisés e rejeitavam todos os outros livros que foram anexados. Por isso, essa grande divergência entre os judeus ortodoxos, que consideravam os samaritanos heréticos, consideravam os samaritanos incrédulos. Podemos dizer que as ovelhas perdidas da casa de Israel representavam as pessoas que, tendo uma base de espiritualização, estavam perdidas porque não encontraram na religião respostas às suas indagações íntimas e aos seus anseios de crescimento espiritual. Ainda hoje, nós podemos denominar muitas pessoas como ovelhas perdidas da casa de Israel. Elas não encontram nas religiões as respostas que elas procuram. E aí fica difícil ou fica fácil. Fica difícil para elas que não encontram esse caminho. E fica fácil para serem evangelizadas. O caminho dos gentios indicam os materialistas, descrentes por convicção ou por espírito de sistema. Encontram-se no estágio evolutivo onde as sensações da matéria lhes satisfazem. E satisfazendo o sentido, nada mais desejam. São pessoas que ainda não estão habilitadas à verdadeira transformação espiritual, por força do estado evolutivo em que se encontram. Mas entre essas podem surgir indivíduos decididos, dispostos a superar os limites impostos pela vida material. Muitos materialistas rompem
com o sentido em que se encontram e se espiritualizam. A casa dos samaritanos simboliza os discutidores religiosos, os dissidentes e os polêmicos. Vivem à parte, não se misturando com os que pensam de forma diferente. Entre eles também surgem os que impulsionam o progresso, que valorizam a união e a paz entre as criaturas. Existem aqueles que estão sempre discutindo religião, qualquer tipo de religião, e não se apegam a nenhuma. Estes são os samaritanos modernos. Jesus continua: e pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Qualquer pregação tem sentido de despertar, de atrair o interesse de quantos estão predispostos a ouvir. Com Jesus, a pregação manifesta-se não só por palavras, mas principalmente pela irradiação de sua personalidade superior e, sobretudo, pelos exemplos que ele soube ilustrar. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, revela o quadro de enfermidades existentes no mundo. Curai, limpai, ressuscitai e expulsai indicam o tratamento que deve ser aplicado aos doentes, não esquecendo que a proposta de Jesus envolve o atendimento aos desajustados da alma e do corpo. Não só o corpo está enfermo, mas também a alma. A capacidade de expulsar os demônios começa com o esforço de asepsia mental, perseverante e paciente, da seleção dos próprios pensamentos. Lembremos a orientação do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Nós estamos sempre expulsando os demônios. Expulsemos o demônio da preguiça, do orgulho, da inveja. Esses demônios estão dentro de nós mesmos. Esses são os demônios que nós devemos expulsar o tempo todo. De graça recebestes, de graça dai. Indica que toda doação deve ser espontânea, sem exigência, não esperando qualquer tipo de recompensa ou agradecimento. Os condicionamentos aos padrões materiais do mundo nos fazem desejar receber algo em troca de benefícios concedidos, expressos sob a forma de valores amoedados ou mesmo de um simples muito obrigado. Sempre que nós fazemos alguma boa ação, nós queremos receber algo em troca. Pode ser em forma de dinheiro ou nós esperemos que a pessoa nos diga, pelo menos, muito obrigado. Aquele que está preparado para de graça receber, de graça dar, ele não espera isso. Ele sabe que recebeu muitas coisas de graça, e deve fazer o bem. Não tenham ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. O mestre desvincula o trabalho espiritual de qualquer recompensa, seja financeira, seja de outra espécie. Os bens materiais são valores necessários no plano físico. Deles nós necessitamos. O que pesa é o apego e a forma de utilização desses valores, desses bens. O verbo possuir apresenta sentido especial na frase: ouro, prata, cobre, sandálias, túnicas, etc. São em determinados momentos perfeitamente dispensáveis quando a necessidade é de natureza espiritual.
Quando nós precisamos mais de bênçãos, nós devemos esquecer o que é material, o ouro, a prata, o cobre, as sandálias, tudo isso. Nós precisamos entrar em contato com os seres divinos. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajados. São ideias que simbolizam os suprimentos dos viajantes em trânsito de um lugar para outro. É o excesso de bagagem. Estar vestido, calçado ou ter apoio estratégico, que é o cajado, é medida de prudência. Sem dúvida, necessitamos desses recursos, até pelo fato de estarmos no campo reencarnatório, mas superestimar o ouro, a prata, o cobre, ou investir em valores acima do que é justo e necessário, é colocar em plano secundário o trabalho espiritual a ser desenvolvido. Aqui um parênteses. Quando a gente vai para a praia, às vezes a gente leva um container de roupa, sendo que nós vamos ficar seminus. Esse é o excesso de bagagem que o texto diz. Nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado. Leve só o necessário. Porque digno é o operário do seu alimento. Quer dizer que não se deve tirar da prática do bem recursos de subsistência material. O trabalhador recebe o seu pagamento como consequência natural do seu trabalho. O serviço de caridade ao semelhante acontece no íntimo do coração e se expressa como um gesto de benevolência ao próximo. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis, e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Jesus mostra que não devemos ter preferência ou preocupação quanto ao local onde o bem deva ser realizado, pois em todos os lugares existem espíritos necessitados, nos ambientes pobres ou nos afortunados, em pequenas ou grandes localidades. Da mesma forma, quando estamos identificados com a mensagem do Cristo, somos convocados a agir sem discriminações, nos colocando à disposição do próximo, segundo as determinações do alto. Nós, quando vamos fazer algum bem, não importa se é numa choupana ou se é num palácio, façamos o bem. Nós, quando formos fazer o bem, não importa se é a um mendigo ou a um príncipe, façamos o bem, sem distinção. Quando entrardes numa casa, procurai saber quem nela seja digno. Mostra que cabe a cada um a iniciativa de selecionar os padrões morais que garantam sintonia elevada. Esta seleção busca a nossa identificação com quem favoreça a manutenção do processo educativo. Na categoria de aprendizes, somos portadores de muitas fraquezas, imperfeições. Em qualquer situação de trato com os semelhantes ou no exame de suas ações, é necessário distinguir o que é digno, porque digno será aquele que se afirma no bem. A expressão "hospedem-se aí" implica a ideia de alojamento com infraestrutura mínima para se proteger das intempéries. Hospedar um viajante era um dever, um hábito existente na sociedade judaica, representando um ato de caridade. Implica igualmente acomodar-se, estabelecer-se. Espiritualmente expressa a permanência na pauta de cooperação. É também abrigar-se sob o teto dos pensamentos e atitudes dignas, com discernimento, perseverança
e bom ânimo. Até que vos retireis, que saiam. Revela que a pessoa identificada com o Evangelho vive em constante dinâmica, auxiliando o próximo ou superando os problemas. É justo que procure novas experiências. Quando uma situação é resolvida, é preciso que se desligue dela, retendo apenas o aprendizado que vai servir de base para a vivência de novas experiências. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Indica entrar em relação com sintonia com alguém. A sintonia vai ser tanto maior quanto maiores forem os laços de simpatia. A palavra casa tem dois sentidos: o de habitação ou abrigo material, local de vivência comum, e o de casa mental, que é a residência íntima em que nos abrigamos todas as horas do dia. Existe a casa física e a casa mental. Estamos sempre entrando e saindo da casa mental das pessoas e vice-versa, as pessoas entrando na nossa casa mental. Como assim? Durante uma simples conversa, numa palestra, no estudo, na troca de vibrações, ideias e sentimentos. Quando nós viemos aqui hoje para essa palestra, para esse nosso bate-papo, nós tínhamos algumas ideias. Quando nós sairmos daqui, nós vamos levar outras ideias. Nós entramos na casa mental, deixamos que as pessoas entrassem na nossa casa mental. Houve um somatório de ideias. O saudaia implica felicitar, testemunhar respeito, louvar o que se nota de positivo, de criativo ou de edificante nas pessoas. A saudação indicada por Jesus extrapola as convenções sociais, porque utiliza os ingredientes do amor e do respeito. Esta saudação pode simbolizar um bálsamo que alivia as dores, um esclarecimento que ilustra ou um apaziguamento que estimula a concórdia. É de bom alvitre que, ao entrar na casa material ou na mental de alguém, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. É preciso enxergar o que é bom, ouvir o que é útil, adotar a discrição ou silêncio ante as vibrações inferiores porventura ali reinantes, e atestar sabedoria. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. O conceito de dignidade nos padrões do Evangelho extrapola as convenções sociais e as aparências. Deixa de ser uma condição que toca o exterior, atingindo assim a intimidade do ser. Desça sobre ela a vossa paz. Na ação de sintonia no bem, significa aquilo que desejamos para quem nos abriga ou nos auxilia. Existe uma associação de vibrações quando as ideias ou atitudes de uma pessoa encontram ressonância na outra. A paz não se traduz apenas como expressão de bons votos ou de vibrações harmônicas, mas no trabalho efetivo e permanente da alegria de conviver. Mas se não for digna, explica o cultivo de ideias inferiores ou indignas em nossa casa mental, mantendo-a inacessível aos valores espirituais.
Mesmo como espíritas, ainda vivemos sob o impacto de recaídas. Quando alimentamos indignidades ou introduzimos desarmonia no nosso psiquismo e no psiquismo alheio. Torne para vós a vossa paz. É a doação do bem que produz o recebimento do bem. Não existe na vida ganhos e perdas. Existe sim ação e reação, causa e efeito. As ações, boas ou más, voltam para nós, aumentadas das vibrações semelhantes. Ainda que bem intencionadas, não devemos nos guiar por impulsos ou emoções intempestivas. A falta de esclarecimento, de controle emocional impõe restrições ao exercício da caridade. O benfeitor esclarecido sabe operar com humildade, sem exigências ou constrangimentos, garantindo a paz que cultiva nas bases do entendimento e da compreensão. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, mostra que nem todas as pessoas mantêm sintonia com as nossas ideias e atitudes. Não há motivos para atritos ou conflitos se alguém não nos recebe bem. A reencarnação explica os sentimentos de simpatia e antipatia existentes nos interrelacionamentos humanos. Exercitemos a capacidade de fixar as lições que as pessoas nos trazem, detendo o que é bom. Saindo daquela casa ou cidade, revela que no terreno da comunicação humana atuam forças internas irradiadas pelas próprias pessoas e forças externas, vindas do ambiente, assim como de outros personagens que estão fora do processo. Essas forças determinam as ações de atração e repulsão, aceitação ou rejeição de ideias e atitudes. Saindo da casa implica também retirada física ou vibratória do ambiente. Isso é aconselhável quando as paixões são exacerbadas e existe o risco de conflitos desagregadores. Recuar e afastar nesta situação é a medida de bom senso, assim que se entenda que as melhores disposições de auxílio ou cooperação foram adiadas. Existem situações que o afastamento pode ser traduzido como manter-se num compasso de espera. Nem sempre as pessoas revelam condições para absorver um ensinamento. É preciso dar tempo ao tempo. Isso é o que faz Jesus. Permanece nos aguardando há milênios, aguardando a nossa maturidade espiritual. Que essa maturidade espiritual nos alcance e estejamos prontos e aptos a aceitar o seu jugo. Sacudi o pó dos vossos pés. Essa expressão é bem forte e pouco entendido, mas ela significa não guardar mágoas nem ressentimentos, é esquecer todas as lembranças infelizes, agindo com bom ânimo, não empregando energias construtivas no trabalho de todos os dias, evitando compromissos ou vinculações com o mal. É natural o desejo de confiar aos outros as sementes da verdade e do bem. Mas se somos recebidos
pela hostilidade do bem a que nos dirigimos, não devemos ficar parados no acontecimento. Quando nós chegarmos, nós não fomos recebidos bem, deixe para lá. Emmanuel nos aconselha: se alguém não reconheceu a tua boa vontade ou intenção, por que perder tempo com sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona problemas nem resolve conflitos. O negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem. Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode as más impressões e marcha alegremente. Quando nós não formos bem recebidos, que possamos sacudir o pó dos nossos pés e prosseguirmos. É isso que pede as instruções que Jesus ministrou aos seus discípulos. E os discípulos de Jesus ainda somos todos nós, que estamos aqui no novo planeta de provas e expiações. Que possamos sempre fazer o bem. Quando formos mal recebidos, sacudir o pó dos nossos pés. Agradeço a atenção de todos e façamos uma prece de agradecimento. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos benfeitores que estiveram conosco, por mais esta noite de estudos e de aprendizado. Agradecemos, Pai. Esteja conosco na volta aos nossos lares. Que assim seja.